Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre curta. Quem está aqui comigo é Elcio e também a Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí, qual é o nosso tema? Qual é o nosso curta? O nosso curta não é simples assim. Foi um curta produzido para uma disciplina de conclusão de curso da Unicamp, né? E, na verdade, ele é um filme de suspense que trata um pouco sobre um assunto que seria vingança e uma certa fantasia que a gente cria quando a gente começa a nutrir sentimentos por outras pessoas e a gente entra num mundo próprio, assim, de relativizar a situação. E nesse filme a gente tem um pouco aí das consequências do que acontece quando a gente entra nessa fantasia de criar um monstro, né, sobre uma outra pessoa. Por que esse tema? Esse tema, na verdade, foi um roteiro que eu comecei a escrever no meu primeiro ano de faculdade e ele veio se arrastando, assim, e eu queria falar sobre perspectiva, eu queria falar sobre, diferentes pontos de vista e como a gente pode mudar a nossa percepção quando a gente enfrenta isso cara a cara e vê que as coisas não são bem assim, sabe? Aí nós temos o Elcio, que é ator, e tá ali também. Sim, eu tô envolvido. Eu tô nesse filme, né? Eu tô como ator. Aliás, eu tô como ator também, por coincidência, nos próximos filmes que você vai falar. Houve uma coincidência muito grande esse ano, né? Mas foi muito bom trabalhar com esse personagem, porque de uma certa forma, para mim, acabou sendo quase que um exorcismo dos meus fantasmas, entendeu? Porque assim, essa coisa de meu personagem é um personagem que carrega muita amargura, muita culpa, né? E assim, é muito interessante porque quando você é uma pessoa consciente e você, por um acidente, você comete qualquer tipo de coisas que você jamais sonharia fazer, isso fica na sua memória para sempre. Eu acho que é uma cicatriz que ela não é, né? O primeiro passo é você se perdoar, né? Eu acho que o meu personagem, ele não se perdoa pelo que ele fez na história. E realmente, assim, foi um mergulho muito grande, até em coisas pessoais minha. E eu lembro que quando eu assisti o filme, né, pela primeira vez, junto com a minha família, nossa, eu vendo você fazer isso, né, eu imagino como foi difícil. E foi mesmo, porque era muito próximo de mim o acontecido. Um desafio. Sim. Ô Bárbara, e você, antes de dirigir, você roteirizou, né? Qual era a sua experiência, né, com esse mundo da imagem, de curtas? Na verdade, eu fui aprendendo, assim, em outras experiências dentro da faculdade mesmo, né? Acabei fazendo alguns trabalhos por fora de videoclipes, mas, assim, curta mesmo, o que eu pude exercitar foi dentro da Unicamp, né? E assim, é um trabalho de prática, assim, tentativa e erro. Não era o primeiro roteiro, né, que eu fiz, não foi o primeiro roteiro que eu fiz. E tanto é que eu levei 3 anos e meio para finalizar, assim, né. Eu acredito que seja um desafio, porque além de você conseguir condensar em imagem, você também tem que extrair o melhor do ator, né? Tem que dirigir também o ator, a cena. Sim, aí eu acho que o trabalho inicial é de fato a roteirização, mas não acaba aí. Acho que quando começa a direção, quando a gente conhece os atores com que a gente vai trabalhar, tem muitas alterações ali no meio, principalmente o Elcio, com essa experiência pessoal que ele tinha, ele agregou um pouco também, conversando com ele, eu inclusive extraí algumas falas dele, algumas coisas que ele mostrou sobre a experiência pessoal dele para colocar no roteiro, para colocar na direção, e essa é uma troca. É um projeto que durou quanto tempo ali de trabalho até chegar no produto final?
A parte do roteiro, diria que foi uns 3 anos, porque ele era um roteiro grande, que tinha que adaptar para um curta, né? Mas de produção, a duração foi de 1 ano, mas ainda estamos dando os toques finais aí no curta, então eu diria que vai mais 1 ano e meio, por aí. Tem uma cena favorita? Tem. Qual? É uma cena que eles estão dentro de um carro, né? Os 2 protagonistas estão dentro de um carro e eles estão comentando sobre um plano, né, que eles vão executar. E nessa cena, a trama deles fica intercalando com o ato dentro de um bar, né? Com um plano sendo executado dentro de um bar. E esse é meu momento favorito do curta. E a sua, Elcio? Para mim, eu acredito que foi a cena que eu estou conversando com o protagonista e ali eu revelo toda a minha parte sensível, humana, né? Para mim, acho que essa foi a parte que eu acho que eu consegui, inclusive, colocar para fora sentimentos bem honestos, entendeu? Bem verdadeiros. Você ficou satisfeita com o seu produto final? Fiquei. É muito tempo de trabalho, né? É bom você ver finalmente, né, o curta concluído, né? Não concluído que ainda tem os ajustes finais, mas o grosso tá feito, assim, e sim, dá uma satisfação ver todo esse trabalho concluído. Eu acho que é bem parecido com o nosso aqui na TV, que a gente grava um programa, quando vai pro ar, né, já foi. Agora a gente tem que gravar outro e fazer outro e assim vai, né? E você, projetos futuros? Já tá pensando, tá até escrevendo outros roteiros? Por hora não, mas com certeza é o que eu quero fazer. De fora dos curtas, o que eu mais trabalhei foi com videoclipe e algumas pessoas vêm perguntar sobre, né, trabalhos conjuntos para videoclipe. Mas sim, o que pintar assim, de oportunidade para roteirizar curta e dirigir. O Elcio não para, né, Elcio? Sim, graças a Deus, né? Como eu disse, estou nesse filme, estou mais no filme das próximas entrevistas suas e estou gravando agora em Águas de Lindóia o filme Um Caso de Outro Mundo, um longa-metragem. Olha só. Rede social para o pessoal entrar em contato? Pra cobrar, eu quero assistir o filme, né? Como é que vai fazer? Então, por hora ele não tá público ainda, né? Porque ele tá entrando em alguns festivais. Mas a gente tem uma página no Facebook, né? Do Não é Simples Assim. O pessoal pode estar acessando por lá. E a gente vai soltar um promo também pelo YouTube, mas por hora ele ainda não é público, mas vai ficar. Perfeito. E Elcio? Pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, rede social? Então, no Facebook, Elcio Henriques, né? HH, Henriques com S no final. E também estou no Instagram, estou sempre divulgando meus trabalhos, porque eu tenho muito carinho por aquilo que eu faço, então eu estou sempre divulgando. E quando o filme está disponível, né, eu disponibilizo a minha página também. E tem teatro também, acompanha, né? Sim, eu estou com um espetáculo de direção, depois espetáculo A Valsa, né? Mas a minha pegada maior mesmo, atualmente, é cinema. Tá certo. Olha só, agradeço a participação de vocês. Sempre que tiver novidades, conta com a gente. Tá? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Segundo bloco do Universo Épico, a gente segue aqui, né, falando sobre curta, e eu tenho o Rodrigo e também a Rafaela, que vai falar sobre um projeto deles, um musical. Isso. Explica-se direito. Como é que chama o projeto de vocês? O nome do filme é Verso Livre, né? E ele é um musical que conta a história de 2 irmãos, um irmão e uma irmã, num almoço em família, e daí começa a surgir assuntos de faculdade, né? A irmã acabou de entrar na faculdade, o irmão, ele é mais velho, ele acabou de sair, tá tentando outro curso. E daí começam umas tensões no meio do almoço e começa uma discussão depois entre eles. E é meio que esse o plot do filme, né? E aí, como é que vocês tiveram essa ideia, referências?
Nós gostamos muito de musical. Isso nunca foi feito no nosso curso. Daí a gente juntou pessoas que tinham essa paixão pelo musical e a gente fez o curta. E foi uma experiência divertida, mas... Até chegar nas filmagens, quanto tempo? Eu acho que foi até rápido, vamos dizer assim, porque a ideia surgiu no começo do ano, que daí eu tenho um irmão, então a ideia do curto, assim, essa coisa de conflito entre irmãos, foi mais ou menos isso. Eu pensei, vou tentar falar sobre isso. E daí, só que daí irmão e irmão... Já quis fazer uma biografia, né? Então, minha avó falou isso aí. Mas daí essa ideia de 2 irmãos, né? E como é uma coisa próxima, a história surgiu fácil, mas daí a gente resolveu trocar o irmão por uma irmã, para também discutir essa relação entre gêneros, né? Que daí fica o homem e a mulher, como que eles são vistos na família também, né? Que às vezes pode ser conservadora com relação a um e mais aberta com relação ao outro. E daí são assuntos que a gente discute no curto, né? E a questão musical? São músicas originais? Sim, nós estudamos com alunos da música, eles comporam, a gente também fez parte da parte de letras e os instrumentos também foram todos alunos da Unicamp. O trabalho foi dobrado, né? Foi. Porque além do texto, o roteiro, ainda tiveram que se preocupar com a letra da música, né? Sim, inclusive por isso que nós somos 2, porque eu acho que para uma pessoa só lidar com tudo isso... Ia pirar. Se a gente já pirou, né? Imagina um. Mas chegou no resultado que vocês queriam? Graças a Deus, sim. Deu tempo de fazer tudo. Deu tempo também. E qual foi o maior desafio? Tempo. Eu acho que tempo. Porque a gente fez nesse período de 1 ano, né? Que é o tempo da disciplina. Mas todo esse tempo para fazer, a gente fez 3 músicas novas com o pessoal da música. Tinha que ter essa relação com o roteiro, então a gente tinha que colocar coisas que os personagens falariam também, diálogos deles mesmo. E fazer isso em 1 ano, junto com toda a produção, tem que fazer o casting. Depois tem uma parte também que envolve bailarinas, então dançarinas, né? Elas são 8 pessoas, a gente teve que ensaiar também todo esse ensaio de coreografia, com as músicas tem que fazer, então foi o tempo mesmo. E era uma experiência nova para todas as áreas. Os músicos nunca tinham composto para esse tipo, a gente nunca tinha filmado esse tipo de coisa. As dançarinas também nunca tinham dançado para uma câmera. E coreografia também nunca foi feita para uma câmera. Então a gente estava meio aprendendo enquanto a gente fazia. Vocês são ousados. Foram ousados. E de tudo que vocês fizeram, né? O que vocês diriam assim, isso a gente não deveria ter feito? Isso... a gente errou. Do processo? Do processo todo, seja do roteiro, seja da parte da música, Eu acho que uma coisa assim que pra mim foi um empecilho, vamos colocar assim, foi que a gente filmou, a gente tá em Campinas, né, e a gente filmou numa casa em Valinhos. Valinhos, né? Sim. E daí essa locomoção de toda a equipe, porque a cena principal tem 7 pessoas, só atores são 7. Daí mais a equipe, que tinha umas 15 junto, então era 22 pessoas na casa, assim, em outra cidade. Então, levar todo mundo, esse deslocamento, assim. Porque gastou dinheiro, né, mais dinheiro, e também a gente tinha que acordar sempre mais cedo, todo mundo, aquele ambiente estressado, tudo juntinho, assim, né. Então, eu acho que se a gente conseguisse fazer isso em Campinas, numa casa, daí teria sido mais fácil. No total foram aproximadamente 50 pessoas. Sim. Isso. E vocês gastaram, em média, quanto para chegar nesse produto final? Então, a gente teve ajuda da Unicamp, né, que a gente conseguiu um edital que chama Aluno Artista. E eles dão a bolsa de 3.500 e eles dão bolsa também para os proponentes dos projetos, né? Então a gente usou mais essa parte, daí no final ficou uns R$7.500 para fazer esse curto. E olha que a gente também comeu muita bolacha. A gente não tava rico não, gente. Mas agradecemos a Unicamp, né? Porque e também forneceram isso. Os apoiadores que deram... sim, também. A gente teve alguns restaurantes que deram apoio alimentício em alguns dias de gravação, então isso ajudou bastante no orçamento. E aí, depois que entregou, né, filho entregue, tá lá e
projetos, né? Já estão pensando em coisas novas, num novo musical? Olha, eu particularmente gosto dessa coisa de mexer com música, mas até agora não tem nenhum novo projeto assim em mente. A gente trabalhou durante esse ano que agora é só esperar voltar às aulas mesmo, Sim. né? Existem outros projetos para outras áreas que o nosso curso trabalha. Então, filmagem, por enquanto, nenhuma programada. Mas foi divertido filmar um musical, foi divertido. O pessoal de casa viram algumas imagens, né, do trabalho de vocês, e aí tenho certeza que eles ficaram curiosos, né, e passem aí para eles as redes sociais de contato de vocês para poderem cobrarem vocês, né, para eles assistirem. A gente tem o Facebook e o Instagram, Verso Livre, e lá a gente posta teaser, tem alguns bastidores, né, assim, quando faz. E quando a gente conseguir colocar o filme em editais, a gente vai postar lá também. Sim, ele não está público ainda, Tá. Mas vai ficar. Perfeito. Gente, agradeço a participação. Nós agradecemos. Quando tiver outro musical, vem aqui contar pra gente, então. Certo? Obrigada. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta, último bloco do Universo Épico, e aqui nós seguimos falando sobre curta. Vamos falar com o Hélio e também com o Gabriel. E aí, Vazio é a história de vocês? Vazio é um curta de ficção científica e suspense. Ele teve origem num conto, você lembra o autor? Lovecraft? H.P. Lovecraft. Do Lovecraft, no Ar Frio, só que com um quê de futuro. A gente adicionou muito que é característica minha, eu acho, que é a modernidade. Então, tipo, internet, computador, coisas assim, foram adicionadas na história original, que se passa, acho que na década de 70, 80, antes até. Mas é uma história, uma ficção científica. E aí vocês tiveram que se preocupar com o visual, como é que foi? Sim, tem um trabalho de arte que foi uma loucura, foi onde a gente mais gastou dinheiro, inclusive. A gente vasculhou ferro velho, pegou tipo, pedaços de lixo, metal jogado na rua, placas de alumínio para construir toda uma estética que fizesse jus ao gênero. E o trabalho de vocês contou com financiamento, ou seja, financiamento coletivo, como é que foi? O financiamento inicial veio da Unicamp, né? Como é um trabalho de conclusão de curso, né? A Unicamp disponibiliza uma verba inicial. A partir daí, né, eu na produção, fiz produção executiva, produção geral, né? A gente trabalhou basicamente vendendo coisas na Unicamp mesmo, vendemos produtos, né? A própria equipe trabalhou para vender, fomos arrecadando dinheiro e contamos com algum patrocínio também, então o nosso curta ele tem uma ambientação muito específica. E aí fomos atrás do Bazar Sobrapar, que fica na Unicamp também, patrocinou com vários móveis, materiais, cenários. Então foi assim, foi bem interessante. É um curta barato, né? A gente tentou gastar o menos dinheiro possível, mas... Quantas pessoas envolvidas? Olha, ao todo 30. 30 pessoas? 30, ao todo 30. Né? Porque a gente tem o pessoal que está compondo a trilha sonora nesse exato momento, o pessoal da montagem também. No set a gente tinha por base umas 20. Teve bastante figurante. Não tem isso também, a trilha sonora, que dá todo o toque, né, do documentário, da ação, da cena de vocês. É tanto a trilha quanto a composição de escolha de plano, estética, cores também, tudo isso acaba... Figurino. Tudo isso acaba contribuindo para montar um ambiente que um ambiente que faça mesmo, que pareça verossímil com onde está passando a história. Conversando com a Bárbara, lá no primeiro bloco, né, tem essa dúvida de vocês dirigirem a parte técnica, né, e dirigir também o ator, né? Sim. Como é que é isso aí? Porque
no curso de vocês, vocês também aprendem essa parte das emoções, da cênica mesmo, né? Não só a parte técnica de direção. Sim, eu gosto muito das duas, para dizer a verdade. Se eu tivesse que escolher, eu ficaria até se fosse fazer uma só, eu ficaria com a parte técnica de decupar plano, mais do que dirigir ator. Mas sobre ator, eu acho que muito importante é a escolha do próprio ator que vai fazer o personagem. Ali, pra mim, é 70% já, e depois os outros 30% é só, tipo, toques que a gente faz em cima da pessoa, porque, no fim das contas, não tem como você mudar muito o jeito da pessoa. Pra chegar nesses 20 minutos, né, como é que foi aí o processo de roteirização, tempo de roteirização, 1 ano, 3 meses? É que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que eu sempre gosto de dar uma verdade por trás da história, né? E quando você escreve em cima de um conto, você já está usando a verdade de outra pessoa. Então, para escrever tudo, deu mais ou menos uns 5 meses, que a gente tinha, entre aspas, uma versão final, porque durante os ensaios sempre acabou tendo tipo, uma mudança ali, uma mudança aqui. Eu sempre deixo muito aberto para os atores, se eles não sentem que uma fala é muito real, para eles tipo, darem o que eles acham, para a gente mudar e trabalhar junto na construção. Eu acho que não chega a ser uma adaptação, porque mudou muito. É uma inspiração. É uma inspiração. Entendi. E aí a parte de produção, toda essa parte? Foi uma correria, sim, foi bem complicado. A nossa equipe, né, é uma equipe que a gente está trabalhando junto já faz uns 2 trabalhos, mais ou menos, né, estamos indo pro 3º. Então a gente já trabalha muito bem. Assim, a gente tropeça algumas vezes, mas é comum de toda a equipe isso, né. E aí foi o que ele falou, teve o tempo de roteirização, a gente teve um tempo para procurar uma locação, a gente precisava de uma locação muito específica. Porque no curta, né, são 2 vizinhos, né, não contando muito da história, mas são 2 vizinhos. Então a gente precisava achar uma locação que desse para montar 2 apartamentos diferentes. Então era bem específico, a gente achou, por sorte a gente achou perto da universidade. E teve todo o trabalho de casting, selecionar os atores, correr atrás de patrocinador também, que é uma parte muito importante, demanda um tempo. Então isso tudo demorou, acho que quase 1 ano, para um pouquinho mais, 1 ano e meio, assim, tudo. Se vocês tivessem que convencer o pessoal de casa para assistir o trabalho de vocês, né, o que vocês diriam? Por que eu tenho que assistir o filme de vocês? Porque eu acho que ele é interessante de se ver. Eu acho que ele te pega no começo e você fica com vontade de saber o que aconteceu. E aí? Olha, eu acho também que ele tá muito bonito e o trabalho dos atores tá impecável. A direção trabalhou muito bem, a direção de arte principalmente. Então assim, tá bem bonito de se ver. Ele te pega por esse mistério, mas também pela beleza. Ele tá muito bonito. Então, eu acho que vale a pena. Então chegou a hora de vocês divulgarem as redes sociais para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês. Sim, assim como todos os curtas, ele ainda não tá público, né? A gente tá modificando ele ainda, lançando para festivais. Então, a gente tem uma página, chama Curta Vazio. É só seguir no Facebook. E a gente vai... Todas as atualizações estão mandando lá. Então, acho que por enquanto, assim, é nessa página. Teasers a gente coloca lá, fotos, tudo tá lá. Making off também. Making off. Perfeito. Hélio, Gabriel, muito obrigado pela participação. E assim que vocês tiverem novos trabalhos, liga pra gente. Combinado? Combinado. Valeu. O Universo Épico fica por aqui e na próxima semana tem muito mais. Tchau.